Boa tarde a todos os seguidores do canal. Viemos aqui para estudar juntos, a lição da Escola Sabatina número 11, o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. O verso para memorizar está em Apocalipse 7, verso 2 e o 3. Diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, no 2 e o 3. Aqui o anjo, ele recebe a autoridade de Deus, os 4 anjos, para que venham causar dano à terra, Ou seja, os 4 cantos da terra, os ventos, são soltos, e esses 4 anjos, então, eles recebem poder para causar dano à terra e ao mar. Mas surge outro anjo, do nascente do sol, que tem o selo de Deus, o selo do Deus vivo, Apocalipse fala. E ele, então, ele diz: Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa do servo do nosso Deus. Então, a lição está falando do selo de Deus. A lição está destacando que Deus tem o selo para ser selado o seu povo, o povo que é fiel aos seus mandamentos. A lição dessa semana destaca a adoração verdadeira. É uma questão de adoração. E Satanás, ele também luta por essa adoração. E os últimos tempos, essa adoração, Satanás, essa força vai se intensificar cada vez mais. E no decorrer da história, nós vemos como Satanás, ele tem lutado para levar pessoas para o seu lado, para adorá-lo diretamente ou indiretamente. Satanás tem os seus discípulos, digamos assim, os seus seguidores. E Cristo, então, de uma forma muito justa e muito limpa, ele trabalha no nosso coração nos fazendo convites. E a adoração que prestamos a ele é uma adoração de amor, que nos comove, nos leva a adorar a Deus, é o amor. Diferentemente desse poder que Satanás usa, são os poderes terrestres, especialmente os poderes políticos, religiosos. Então ele faz isso afetando os ensinamentos de Jesus. E nos últimos tempos, essa marca da besta que surgirá com grande poder, ela vai fazer isso através do uso da força, da coerção e às vezes suborno e recompensa. Tudo isso para obrigar a adoração. Diferente do povo de Deus, que encontra sua alegria em adorar o Senhor. É bem diferente, Deus, ele aceita a sua adoração exclusivamente do fundo do nosso coração. Nós o amamos de uma forma livre. Nós obedecemos porque nós escolhemos livremente servir. Satanás já vai usar opressão, engano, usurpação, que não compete a ele. E aqui a lição de sábado à tarde me chama a atenção quando aqui embaixo no rodapé fala assim: só uma coisa nos impedirá de receber a marca da besta no tempo do fim. Um amor tão profundo por Jesus que nada possa abalar a nossa confiança nele. Esse deve ser o nosso maior objetivo, enquanto nós somos cristãos, em amar Jesus, em ter um compromisso mais profundo com Jesus. E através das lutas que atravessamos, as provações, que possa ser motivo de amadurecimento espiritual. Porque só o amor profundo a Jesus vai nos impedir de receber a marca da besta. E com base nos textos do livro de Apocalipse, ela destaca a importância da adoração ao Criador e adverte contra sistemas religiosos falsos como Babilônia. Ou seja, o amor a Deus é espontâneo, é livre. Já Babilônia é força, é opressão. O povo de Deus nos últimos dias é caracterizado pela perseverança firme e pela obediência aos mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. A fé de Jesus é descrita como uma fé profunda, confiante, comprometida, que permanece firme mesmo diante de provações e perseguições. Quando a gente vê o que aconteceu lá na cruz, quando Mateus 27, 45 ao 50 descreve o que Jesus passou na cruz, a gente tem um vislumbre. Que fé
Que amor Jesus sentiu por nós. A fé de Jesus, essa fé de Jesus, irmãos, tem que nos motivar a escolher ficar no caminho certo, escolher não abrir mão da nossa fé. Jesus, ele passou um sofrimento muito grande, ele carregou o preço do pecado de toda a humanidade. Teve horas que ele sentiu a separação dele com o Pai. E mesmo assim, Jesus, ele continuou firme. Essa fé de Jesus, nós temos que ser exatamente tendo essa fé de Jesus no tempo do fim, a ponto de suportarmos provações, opressões, perseguições, e nós continuarmos firmes, porque nós escolhemos ser de Jesus, nós escolhemos servir a Jesus, nós escolhemos obedecer a Jesus pela verdade contida nas Escrituras Sagradas. A marca da besta, mencionada na Bíblia, em Apocalipse, envolve um sistema de adoração falso, principalmente o domingo. O domingo é o oposto do sábado. Deus, ele colocou o sábado como seu sinal, como um dia de adoração. Em contrapartida, o homem, usado por Satanás, a besta, um poder político religioso, então ele muda o dia de adoração ao Criador, o selo de Deus, que é o sábado, que demonstra ali Jesus, Deus como Criador, né? Então ele muda sendo colocado no lugar do sábado do Senhor. Ele faz essa mudança drástica, imposto pela força com sanções econômicas e logo um decreto de perseguição e morte para os que se recusarem a aceitá-lo. Será que estamos preparados para isso? Será que a nossa fé é como estar diante do nosso Deus? Será que amamos a Jesus nesse ponto? A besta recebe seu poder do dragão, identificado como Satanás, e representa o sistema religioso apóstata que surge de Roma pagã e se torna uma igreja mundial. Então, essa Roma pagã, quando ela passa para Roma papal, ela tem uma história extensa de opressão, de mudanças doutrinárias, né? Mudanças que não foram ensinadas por Jesus, vem traços pagãos, né? Então ali na lei de Deus ela é fortemente mudada, tira o sábado, coloca o domingo, a adoração de imagem ela é excluída. Então nós vemos as doutrinas bíblicas de Jesus foram substituídas por tradições e raízes pagãs. E essa blasfêmia é uma marca distintiva desse poder que se refere à alegação de igualdade com Deus. Que absurdo! Até que ponto chega a situação religiosa, né, na Terra? Então, aquela igreja pura, as doutrinas puras deixada por Jesus, ela é substituída pelo poder papal, né, usado por Satanás, a besta, né? Que é um poder político religioso. Então ela vai pegar mais poder no tempo do fim. Então digamos que agora nós estamos vendo esse tempo da graça, esse tempo da pregação do evangelho, de ensinar as pessoas. E aqui, irmãos, em Apocalipse 14, o primeiro anjo, ele faz uma advertência, né? Ele diz assim no verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ele tem uma mensagem especial para a humanidade. Teme a Deus e dá-lhe glória. Somente Deus ele é digno de adoração. Nenhum ser humano, nenhum sistema religioso ou político, ele merece essa adoração que pertence somente ao nosso Deus. Depois o segundo anjo ele faz um convite. Né? Seguiu-se outro anjo, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Quem é esse vinho? Nós estudamos já os vinhos, são as doutrinas corrompidas, né, do paganismo. As doutrinas puras que Deus deixou foram corrompidas, né, por Roma papal. E depois o terceiro faz uma advertência, seguiu dizendo o terceiro anjo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de dia, dos santos anjos diante do Cordeiro. Então nós vemos aí a advertência que Deus dá, as três mensagens de advertência que Deus dá, e Deus também faz um convite para o seu povo fiel, que ainda está em Babilônia.
Deus aqui está fazendo um convite diretamente a pessoas, né? Que saia desse sistema falso de religião, onde essas religiões não ensinam conforme a Bíblia. Então Deus faz um convite a nível mundial para que essas pessoas saiam desse sistema que levarão à morte. Depois, o último anjo adverte: aquele que receber o sinal da besta. Então, o sinal de Deus é o sábado, e o sinal da besta, em contrapartida, vai ser o contrário, vai ser o domingo, mudado pelo homem, nunca por Deus. E depois nós vemos aqui na quinta-feira Jesus, nosso único mediador. E esse poder também usurpou, foi uma blasfêmia, uma arrogância, né, de perdoar pecados, de se assentar como se fosse o próprio Deus, de achar que pode perdoar pecados. A besta do Apocalipse é um poder religioso e apóstata que sai de Roma pagã e cresce até se tornar um sistema mundial de adoração. É um poder blasfemo. E no Novo Testamento, a blasfêmia é comparada a assumir os privilégios e prerrogativas de Deus. Quem somos nós, seres humanos, né? Só que esse poder usado por Satanás, ele não pensa assim, ele não pensa duas vezes. Ele tem fome de adoração, ele tem fome de poder. Os dois aspectos da blasfêmia, que a lição de quinta-feira fala, perdoa pecados, que só Deus pode fazer isso, irmão, só Deus pode perdoar pecados, e ostenta ser como o próprio Deus, e senta-se no lugar de Deus. Incrível, né, isso? Aqui a lição fala que Jesus foi acusado de blasfêmia pelos líderes. Nesse caso aqui, as acusações contra Jesus eram injustas, porque Jesus é o próprio Deus. Ele pode perdoar pecados. Mas aqui no caso, os fariseus acusam Jesus dizendo que é blasfêmia. Então, blasfêmia, quando o homem quer perdoar pecados, é uma blasfêmia. E esse poder que nós estamos falando da besta, ela faz exatamente isso. Como que ela faz isso? Através dos seus líderes, né? Esse sistema de governo político, religioso, ele faz isso através dos seus líderes, né? A igreja romana ensina que o padre é o mediador entre Deus e os pecadores, porém, visto que o próprio padre é pecaminoso, não pode ser nosso mediador, pois também precisa de mediador. É um ser humano, ele é homem. A blasfêmia também é definida como a reivindicação de um homem de ser Deus ou de estar no lugar de Deus. Olha só, o Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus na terra. Irmãos, isso daqui tá tudo escrito aqui no artigo 2, na biblioteca, 1763 foi escrito, no verso 6, na página 25 a 29. Então, são documentos para alertar a humanidade, que isso daqui é blasfêmia contra o próprio Deus. Nossa, o Papa é tão honrado, tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se fosse o próprio Deus na terra. Isso é blasfêmia contra o nosso Criador. Isso é pecado. E esse poder que age na terra vai aumentar com o passar do tempo. Estamos caminhando para o fim, nosso último dia aqui na terra. E esse poder ele vai aumentar a ponto de não convidar a adoração, ele vai obrigar a adorá-lo. Depois ainda tem outra aqui, outros dizeres aqui de Nova York, também 1903, tem também as páginas dizendo assim: o Papa Leão VIII, Leão XIII, gabou-se: nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Está na enciclopédia aqui, Pop Leos, né? 13 de Nova York, 1903, na página 193. Então, são documentos romanos aqui que mostram como a blasfêmia do governo papal, ele tem ostentado ser como se fosse o próprio Deus. Isso é pecado, isso nós não vemos com bons olhos. Nós, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, nós nós tomamos decisões de adorar somente o Criador dos céus e da terra. Nenhum homem foi posto na terra, de acordo com o Apocalipse, as Escrituras, para representar Deus. Os representantes de Deus na terra são seus discípulos. E Jesus é o nosso único mediador. E o sábado é o selo de Deus. E não se mexe na lei de Deus, ela é eterna, ela é imutável. Jesus é apresentado como o único mediador entre Deus e a humanidade,
nas Escrituras, enquanto a Igreja Romana ensina que poderes, cleros e papas são intercessores também entre o homem e Deus. Blasfêmia. A lição também ressalta a importância de permanecer fiel a Jesus até o fim, mesmo diante da perseguição e das provações que irão surgir. Então, que Deus nos ajude, querida igreja, queridos irmãos, a continuarmos firmes, né, no caminho do Senhor, que a nossa fé possa ser baseada nas Escrituras Sagradas, no relacionamento vivo com Jesus, que nós possamos ter a fé de Jesus, aconteça o que acontecer em nossa vida. E que Deus nos abençoe. E na próxima lição, então, vai vir a parte 2. Deus abençoe a todos. Até.